E aí, turma boa, estamos aqui para mais uma videoaula. Eu sou o professor Fernando Silva e sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula. Hoje teremos mais uma aula de Ciências nono ano do projeto Professores e Alunos Conectados. Vamos ao nosso conteúdo de hoje. O nosso assunto de hoje será hereditariedade, a transmissão da herança biológica. Ok? Então vamos aqui para o nosso resumo de hoje. As características genéticas dos pais passam a seus filhos por meio dos gametas. Lembrando a todos, gametas, células de reprodução. Nós temos gametas masculino e feminino. Eles são os responsáveis por essa transmissão das características de pais para filhos. O estudo dessa transmissão de herança, que vamos chamar de hereditariedade, denomina-se genética. Então, genética é a área da ciência, que estuda essa transmissão da herança das características de pais para filhos, a hereditariedade. Um pouquinho de história. Segundo a primeira lei de Mendel, cada característica hereditária é devida a um par de genes que, durante a formação dos gametas, separam-se indo um gene da característica para cada gameta. Então, na sua formação, dos gametas, aquela característica ser mais claro, olhos claros, olhos castanhos, cabelo preto, cabelo loiro, mais alto, mais baixo, os genes responsáveis pelaquela característica são sempre aos pares. No momento da formação, vai um gameta, vai um gene para cada gameta. Então é dividido ao meio, 50% de chance em cada gameta, ok? Então nós temos aqui Gregor Johann Mendel, de 1822 a 1884, trabalhou a parte da hereditariedade, estudando ervilhas, foi um dos seus focos de estudo. Descrição das leis fundamentais da hereditariedade, que serviram como a base da genética. Ele foi estudando por que as sementes, foi fazendo estudos em cima de vários temas. A forma da semente, semente lisa, semente rugosa, algumas ervilhas, a cor amarela das sementes, a cor verde, foi também visto, foi estudado porque da forma da vagem, o suporte daquelas sementes, uma vagem lisa ou uma vagem rugosa. Nas descendências, algumas vagens tinham a cor verde, a outra tinham cor amarela. Também fez estudo de flores, olhando características. Então, essas características hereditárias, a gente vai falando, seria a característica do ser vivo. Então, nós temos aqui, por exemplo, a posição das flores mais acima, ao lado, a cor das flores. Alguns descendentes tinham cor branca, outras roxas, Tinha também o tamanho, uma era os maiores, outra menores. Então, para você entender um pouco do trabalho que se viu de base para a genética, o trabalho de Mendel, nós temos aqui, por exemplo, o estudo das cores de rosas. Nós temos as plantas progenitoras, ou seja, as que vão gerar a próxima geração, certo? Então, entre a combinação de uma flor branca com uma flor roxa, os seus descendentes, ou seja, a primeira geração foi de flores todas roxas. Mas por que tínhamos brancas e tínhamos roxas? Porque não saiu nenhuma branca. Só saiu roxa na primeira geração, fazendo a autopolinização. A segunda geração, a primeira geração com a primeira geração. As descendências de flores roxas da primeira geração com outras da primeira geração, nós tivemos uma segunda geração aonde 3/4, 4 possibilidades, 3
nasceram rosas roxas, mas teve 1/4 que foi rosas brancas. Ou seja, a nossa proporção aqui é 3/1. Ou seja, 75% da segunda geração foi flores roxas e 25% flores brancas. Pessoal, como é que você faz essa conta? Lembrando, o todo é o nosso 100%. Estamos dividindo em 4 possibilidades. Cada possibilidade 25%. Então, 25% de chance de rosas brancas, 25, 25, 50, com 25, 75, 75% na segunda geração de nascerem rosas roxas. Gene. Gene é uma estrutura quimicamente constituída de DNA, ácido desoxirribonucleico. Lembrando que nós temos o DNA e o RNA. No DNA é onde a gente encontra o cromossomo, estrutura responsável pela transmissão hereditária das características de pais para filhos, certo? Os progenitores com as suas proles, as suas gerações. Então, progenitores do início, ok? Cada característica é devida a um ou mais pares de genes chamados alelos. Então, esses genes são chamados, pares de genes são chamados de alelos, situados numa mesma posição de um par de cromossomos homólogos. Um de origem paterna, um desses genes vem do pai e o outro vem de origem materna. Um do pai e outro da mãe. Sempre formando isso. Sempre nessa combinação. Um é de origem paterna e o outro é de origem materna. Sempre. Daí, cromossomos homólogos. Conceitos importantes, que é o nosso tema aqui. Genótipo e fenótipo. Certo? Genótipo, conjunto de genes, genótipo, genes, que determinam a característica hereditária. Representa-se por letras. Exemplo, como nós falamos aqui, cromossomos homólogos, um de origem paterna e outro de origem materna, vão ser sempre dois, um par. Então nós temos aqui exemplo, B maiúsculo, B minúsculo. Ou os dois cromossomos AA maiúsculo, ou os dois cromossomos DD minúsculo. Genótipo se refere aos genes de uma característica. Fenótipo é a aparência da característica hereditária. Eu tenho genes que determinam o olho azul, esses genes são o genótipo. Ter o olho azul é o fenótipo, ok? Exemplo, sementes de ervilha podem apresentar fenótipo liso, pode ser uma semente lisa, uma semente rugosa, pode ter um fenótipo amarelo, um fenótipo verde, ok? O fenótipo sofre influência do meio ambiente, daí a história da evolução. Então nós temos aqui na nossa imagem, fenótipo são as cores roxas e brancas, ok? E genótipo são os genes que determinam aquela característica, sempre aos pares. Um veio do pai, o outro veio da mãe. Nós temos que para essa flor roxa, eu tenho o genótipo A grande, mas eu posso ter também para dar flor roxa, A grande, A pequeno. Mas se os dois eu me referir para A pequeno e A pequeno, a flor já é branca. Isso aí vai ser importante mais para frente, ok? Então nós temos situações que prevalecem, que dominam, mas existe também sempre aquela exceção. Então vamos lá. Dominante. Dominante é o gene que manifesta o fenótipo. Quem dá a cor roxa é esse gene que determina a cor roxa. Beleza. Então, se ele estiver presente, ele vai dar a cor roxa. Então, ele vai ser o dominante. Exemplo, B, representação do gene dominante
em letra maiúscula. Então, esse A grande se refere ao gene que determina a cor roxa. Então, se ele é o dominante, ele vai ter a letra maiúscula. Recessivo é o gene que não manifesta o fenótipo na presença do gene dominante. Exemplo, C pequeno. Representação do gene recessivo é sempre com a letra minúscula. Então quer dizer o quê? Se eu tenho A grande, eu tenho dois genes dominantes. Então a característica é roxa. O A pequeno determina a cor branca, mas o A pequeno e o A grande é dominante. Então, mesmo tendo o A pequeno aqui que determina a cor branca, o que domina é a cor roxa. Então, por isso que é letra maiúscula. Mas no momento em que eu tenho os dois genes vêm pequenos, eles vão determinar a exceção daquela característica. Eu tenho flores roxas, mas em algum momento nasce uma flor branca no meio das roxas. A roxa é o fenótipo dominante e a branca é o fenótipo recessivo. Dominante eu vou representar pela letra maiúscula, recessivo eu vou representar pela letra minúscula, ok? Concluindo aqui embaixo, nós temos homozigoto e heterozigoto. Homo, lembrando, mesmo, né? Mesmo característica. Hetero, diferente. Então, homozigoto, indivíduo que tem genes alelos, lembrando, alelo se refere ao par, um do pai ou da mãe. O indivíduo que tem genes alelos iguais para uma mesma característica. Ou seja, eu tenho A grande, ou seja, eu tenho dois dominantes, eu tenho dois recessivos, o primeiro e o segundo são pequenos, o primeiro e o segundo são maiúsculos, certo? Ou seja, dois dominantes, dois recessivos são homozigotos. Heterozigotos, diferente. Um indivíduo que tem genes alelos diferentes para uma mesma característica. Eu tenho o A grande, dominante, junto com o A pequeno, que é recessivo. Eu tenho um D grande, que é dominante, e um D pequeno, que é recessivo. Homo, nós temos alelos iguais. Ou os dois são grandes, ou os dois são pequenos. Heterozigotos, genes alelos diferentes. É um grande com um pequeno, sendo que o grande é dominante, é a característica dominante, ok? Vamos para frente. No cruzamento de heterozigotos é o que, professor? Diferentes. Um é dominante e o outro recessivo. Ok? A proporção de descendentes, ou seja, se eu pegar um heterozigoto com outro heterozigoto, a proporção de descendentes é de 3 para 4 para a característica dominante e 1/4 para a característica recessiva. Foi o que a gente falou agora há pouco, os 25% e os 75%. Lembre-se que, por convenção, representa-se o genótipo, certo? Utilizando a letra inicial da variável da característica determinada pelo gene recessivo. Então, se a característica, ok? Se a característica geral, a maioria, é ser amarelo, e a característica recessiva, no meio dos amarelos, nasceu um verde. Então, se ele é a exceção, vamos pegar a característica verde e vamos usar a letra V. Está aqui o nosso exemplo. Genótipos possíveis para representar a cor da semente da ervilha. Se a maioria nasce amarelo e uma exceção é o verde, vamos utilizar o V de verde. Então, nós temos aqui a geração paternal. Eu tenho uma ervilha verde com a semente de ervilha amarela. Verde é característica à parte, né? É uma exceção. Então, V pequeno, V pequeno. Amarelo é a característica geral. V maiúsculo, V maiúsculo. Então, se eu combinar V grande com V pequeno, 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 só vai dar V grande com V pequeno. Eu pego, lembrando como é a nossa combinação, um vem do pai e o outro vem da mãe.
Então, se eu vou combinar 2 com 2, 2 vezes 2, vamos ter 4 resultados. Todos vão dar V grande com V pequeno. Então, do cruzamento de uma ervilha de semente verde com uma de semente amarela, todos vão dar semente amarela. Primeira geração. Eu pego os de primeira geração e vou combinar com eles mesmo. Aí são heterozigotos. Olha lá. Aqui nós temos homozigotos. Um homozigoto com um homozigoto dá 100% heterozigoto. Ok? Aqui nós temos dominante e recessivo, vai dar a mistura dos dois. Se eu pegar a primeira geração e combinar V grande, V pequeno com V grande, V pequeno, V grande com V grande, dominante, V grande com V pequeno, dominante, vai dar amarelo, V pequeno com V grande, dominante de novo, tem uma letra maiúscula, ok? Mas o V pequeno desse com o V pequeno desse vai nascer, na segunda geração tem a chance 1 em 4 de nascer verde, 25% contra 75%, ok? Então no nosso resumo aqui nós temos os nossos 4 possibilidades. Se eu tiver genes homozigotos dominantes entre si, 100% dominantes, né? Homozigotos. Então, se eu tenho A grande, A grande, A grande com A pequena, é só combinar. A grande com A grande, A grande com A grande, só vai dar homozigotos dominantes. Segunda situação, se eu tiver homozigoto dominante com homozigoto recessivo, A grande, A pequeno, A grande, A pequeno, A grande, A pequeno, A grande, A pequeno. Aqui tivemos todos 100% homozigotos. Aqui nós tivemos 100% heterozigotos. Ok? E aí nós temos a terceira situação. Heterozigoto com heterozigoto. Dois diferentes. A grande, dominante. A grande, A pequeno, dominante. A grande, A pequeno, dominante. A pequeno com A pequeno, uma chance em 4 de dar recessivo. Foi o nosso verdinho aqui, ó. E óbvio, do jeito que se eu pegar homozigoto dominante com homozigoto dominante, dá tudo homozigoto dominante. Homozigoto recessivo com homozigoto recessivo vai dar 100% homozigoto recessivo. Então essas são as 4 situações. Aqui 100%, aqui 100%, aqui 100% e aqui 75% contra 25%. Ok? Então essa foi nossa matéria. Vamos aqui para a nossa atividade, também bem simples e direta. Na primeira, o que é genética? Tem a sua explicação. Nada daquela história de genética é isso mesmo. A coisa do gene. Não, vamos explicar. Isso aí vai ajudar você nas avaliações. Segunda, o que diz a primeira lei de Mendel? Lá no comecinho a gente falou, né, o que é que descrevia a lei de Mendel. 3. O que são genes alelos? Ok? A gente falou agora há pouco e usou bastante esse termo. Então vamos lá. 4. O que é genótipo? Primeira interrogação, segunda interrogação. Então, uma pergunta, duas perguntas, duas respostas para completar a questão 4. O que é genótipo? E depois você vai dizer como ele é representado. Quinta situação. 2 ou mais indivíduos de mesmo genótipo, aí vai valer o que você aprendeu sobre genótipo e fenótipo. Se eu tenho 2 ou mais indivíduos de mesmo genótipo, podem ter fenótipos diferentes? Sim, podem. Justifique sua resposta. Por isso, por isso, por isso. Não, não podem. Por causa disso, disso, disso. Então, se disser sim ou não, tem que explicar o porquê. Por que é sim, por que é não. Ok? Então vamos lá. Sexta.
entre os genótipos A grande A pequeno, B grande B pequeno, A pequeno, V grande V pequeno, V grande V grande, V pequeno, você vai separar eles. Quais são homozigotos? Homozigotos são, escreve. E quais são heterozigotos? Então você vai separar desses genótipos quais são homozigotos e quais são heterozigotos. Na sétima, qual é a porcentagem de indivíduos A grande A pequeno nascidos de pais heterozigotos? Tantos por cento, por causa disso, disso. Ok? Porcentagem. 9, ou melhor, 8. Pais homozigotos podem ter descendentes heterozigotos? Sim, justifica, por isso, por isso. Não podem, por isso, por isso. Ok? Então, essa aqui foi a nossa atividade. Esse aqui foi o nosso resumo de hoje. Certo? E essa foi a nossa aula de ciências, nono ano do projeto Professores e Alunos Conectados. Deixa aí o seu like se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar ligado em tudo que vem por aí no canal, inclusive com lives, ok? Para nós tirar dúvidas. Vamos ficando por aqui e até a próxima aula.